Plenário aprova a PEC da vaquejada. Senadores sabatinam Alexandre de Moraes na próxima terça-feira. Governo divulga cronograma para saque de contas inativas do FGTS. E você vai saber o que o Planalto propõe para trabalhadores urbanos e rurais na reforma da Previdência. Boa noite. O plenário do Senado aprovou há pouco a PEC da vaquejada. Quem acompanhou toda a discussão foi o repórter Dante Ascioli. Dante, a votação foi menos acirrada do que a gente estava esperando, né? Olá, Hermes. A proposta de emenda à Constituição é uma das matérias que exige um quórum mais alto para aprovação aqui no Senado. São necessários 49 votos em cada um dos turnos. A PEC da vaquejada obteve 55 votos favoráveis no primeiro turno e no segundo turno, com o quórum um pouco mais baixo, foram 53 votos. Um dado curioso é que, geralmente, o presidente do Senado não participa das votações no plenário. Ele se limita a votar nos casos de desempate de votações. Mas Eunício Oliveira, que é do PMDB do Ceará, um estado com forte tradição da vaquejada, quebrou esse protocolo e votou favorável à PEC da vaquejada. Confira agora o que diz essa proposta de emenda à Constituição e os principais momentos da discussão no plenário do Senado. Eu agradeço. A proposta de emenda à Constituição pretende liberar a realização de rodeios e vaquejadas no Brasil. A polêmica sobre o assunto ganhou força no ano passado, quando uma lei do Ceará que autorizava a vaquejada foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal. Foi aí que um grupo de parlamentares apresentou a PEC aprovada pelo Senado. Os defensores do texto alertam para a importância econômica da vaquejada e do rodeio. As atividades movimentam quase 4 bilhões de reais e geram quase 1 milhão de empregos diretos e indiretos por ano. Essa é uma tradição que não vai acabar e não pode acabar. E temos que aprovar a PEC da vaquejada para que não possa ir para a clandestinidade, não se faça escondido, fora dos olhos vigilantes do Ministério Público, dos veterinários, para que a vaquejada possa ter naturalmente o seu curso normal. O que nós estamos votando é uma matéria meritória, porque ela diz respeito à tradição cultural, ela diz respeito à prática de um esporte, e ela diz respeito à proteção ao animal e diz respeito à geração de emprego e renda, que é o maior problema do país. Se você acabar com a vaquejada, você vai jogar pela lata do lixo centenas de milhares de empregos. Seria uma perversidade inominável. Os críticos afirmam que as duas práticas são uma crueldade contra os animais. Laudos técnicos contidos no processo que demonstraram o quanto as práticas são nocivas à saúde dos animais. Tem fraturas nas patas, sim, no rabo, ruptura de ligamentos e vasos sanguíneos, arrancamento de rabos e comprometimento da medula óssea. Aceitar uma violência contra um animal sem lhe respeitar o direito básico de viver é um passo para desrespeitar a vida humana. Haja visto os casos alarmantes de abandonos de animais e violência contra estes, que se naturalizam em nosso convívio social e, ao mesmo tempo, se estendem também entre humanos que abandonam idosos e crianças à própria sorte, fazendo do Brasil um país de abandono tanto de animais quanto humanos. A PEC do Senado diz que não são cruéis as práticas desportivas que utilizam animais, desde que essas atividades sejam consideradas manifestações culturais brasileiras. O problema é que o patrimônio histórico não reconhece a vaquejada e o rodeio como bem cultural. Diz que essa classificação é uma atribuição exclusiva do IPHAN. A polêmica continua na Câmara dos Deputados, para onde segue a proposta de emenda à Constituição. Como você viu aí na reportagem, o IPHAN não considera o rodeio e a vaquejada como bens culturais do Brasil. Mas, no ano passado, o Congresso aprovou, Câmara e Senado aprovaram e o presidente da República sancionou um projeto de lei que considera, sim, tanto a vaquejada quanto o rodeio bens culturais da sociedade brasileira. Hermes. Obrigado, Dante. A Comissão de Constituição e Justiça vai sabatinar Alexandre de Moraes, indicado para o Supremo Tribunal Federal, na terça-feira, dia 21. O relatório sobre a indicação foi lido hoje em sessão extraordinária da comissão.
O relator da indicação destacou a experiência profissional e a formação acadêmica de Alexandre de Moraes. É bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, doutor em Direito em 2000 e livre docente pela mesma instituição em 2002. É também professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, bem como da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O indicado apresenta 136 artigos completos, publicados em periódicos especializados, 58 livros publicados, 14 livros escritos, 11 livros organizados, 13 trabalhos publicados em eventos, 34 artigos em jornais e 58 artigos em revistas, além de diversas palestras e participação em bancas de doutorado e mestrado. Eduardo Braga também ressaltou o apoio de entidades do meio jurídico. Diversas entidades da sociedade civil divulgaram notas públicas em que demonstram seu apoio ao indicado para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, acreditando termos fornecido aos senhores e senhoras senadores e senadoras, integrantes desta comissão, os elementos suficientes para decidir sobre a indicação do senhor Alexandre de Moraes. Após a leitura, foi concedida a vista coletiva do relatório. Os senadores passaram a discutir a data da sabatina. A oposição e alguns integrantes da base governista argumentaram que, de acordo com o regimento, a sabatina só poderia ocorrer na semana que vem. O líder do governo do Congresso, o senador Romero Jucá, discordou. Disse que foi aberto um precedente com a indicação do presidente do Banco Central e defendeu que a sabatina fosse realizada nesta quarta-feira, dia 15. Eu defendo que nós possamos dar vista de 24 horas. Essa é uma matéria já discutida. O candidato já foi amplamente divulgado e discutido pelos meios de comunicação, por todo o setor político, como outros indicados, e há premência em exatamente preencher a vaga no Supremo Tribunal Federal, exatamente para não atrapalhar, como usam o jargão, as investigações da Lava Jato. Que imagem os senadores vão passar para a sociedade? Querer votar assim apressadamente, até para nós, senador Anastasia, preparar uma arguição de um ministro do Supremo Tribunal Federal é uma coisa muito séria. Nós precisamos de tempo. Quero conversar com entidades. Essa Comissão de Constituição e Justiça estará desmoralizada se aprovar esse encaminhamento do senador Romero Jucá. Nós devemos observar o que está no regimento, no nosso regimento. E o regimento já foi lido aqui, artigo 383, inciso 2, a linha A. É preciso, depois de lido o relatório, é preciso um prazo de 5 dias para então ocorrer a sabatina. Então é isso que está se pedindo. Nós não podemos começar mal. Nós não podemos rasgar esse regimento. O senador Antônio Anastasia, no exercício da presidência, decidiu que vale o regimento. A sabatina foi marcada para terça-feira, dia 21. Enquanto isso, o indicado Alexandre de Moraes percorria os gabinetes em busca de apoio ao seu nome. O presidente do Senado pede pressa aos líderes partidários para que indiquem os dirigentes e integrantes das outras comissões temáticas. Os projetos de lei passam por elas antes de chegarem ao plenário. Hoje foi feita a divisão dos colegiados entre os partidos com representação na casa. Pela regra, os membros das comissões serão designados pelo presidente, seguindo a indicação dos líderes dos partidos. A indicação deve seguir tanto quanto possível a representação partidária. O PMDB, que é a maior bancada, ficou com a presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Além dela, a de Infraestrutura, a de Assuntos Sociais e a de Meio Ambiente. O PSDB fica com a Comissão de Assuntos Econômicos e a Comissão de Transparência e Governança Pública. O PT deve comandar a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Desenvolvimento Regional. O PSB fica com a Comissão de Educação, o PP com a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, o PSD com a Comissão de Ciência e Tecnologia e o PR com a Comissão de Relações Exteriores. E o DEM com a Comissão Senado do Futuro. Até agora, a única comissão instalada é a de Constituição e Justiça. O presidente do Senado espera que as indicações para os outros colegiados sejam feitas até o final desta semana. Não
quero fazer uma pauta do presidente, eu quero fazer uma pauta da casa, né? E pedir aos líderes que montem as comissões o mais rapidamente possível para que as comissões montadas, instaladas, tenham condições de remeter matérias para o plenário do Senado para a gente continuar com pauta aqui. A medida provisória que concede crédito para a reforma de moradias foi debatida durante a audiência pública hoje. A medida provisória 751, discutida na audiência pública, cria o programa Cartão Reforma. Ele foi inspirado no Cheque Moradia, que existe há 17 anos no estado de Goiás. É um programa que tem um alcance, um resultado rápido com essas famílias e que tem trazido qualidade de vida para essas famílias. No programa do governo federal, famílias com renda mensal de até R$ 1.800 vão receber um cartão exclusivo para comprar materiais de construção usados na reforma e na ampliação da casa própria. Os beneficiários ficam responsáveis por arrumar a mão de obra. O governo estima que em 2017 será possível atender cerca de 85 mil famílias com os 500 milhões de reais previstos. A MP não determina o valor do benefício, mas o Ministério das Cidades divulgou que será de, em média, R$ 5 mil pagos em parcelas. O recurso é 100% subsidiado, ou direto para a família, sem intermediários, ou seja, com esse recurso a família não tem que pagar nenhuma prestação pelo benefício. Vai funcionar assim. As prefeituras vão cadastrar as famílias, avaliar as condições da moradia e fiscalizar as obras. A Confederação Nacional dos Municípios considerou extensa a lista de atribuições. A gente tem uma preocupação um pouco só se vai haver fôlego financeiro dos entes para implementar esse programa. Os comerciantes de material de construção não têm custos para participar do programa. O imóvel reformado tem que ser residencial, em áreas regularizadas ou passíveis de regularização, ponto que também gerou críticas durante o debate. Isso pode trazer algumas dificuldades, porque a gente estaria atuando numa área de cidade ainda, eu diria, não formalizada. Nós só estaremos atuando em áreas consolidadas já ao longo do tempo. Convidados e a relatora da medida provisória, a senadora Ana Amélia, demonstraram preocupação com a transparência do programa. Que é uma questão central no processo: controle, fiscalização e como evitar fraudes. A partir do momento em que eu faço essa área de atuação, eu também não sei bem quais são os critérios que vão ser adotados para que essas famílias solicitem essa assistência técnica, enfim. Você acaba criando um viés em que a definição da área que vai ser a área beneficiada acaba tendo esse viés, eu diria, político. Regulamentação que já está praticamente pronta. Nós queremos caminhar com o relatório, com a votação da comissão, com a contribuição que os parlamentares possam dar ao programa. Tão logo finalizemos esse processo, nós vamos imediatamente iniciar a operação do programa, com a divulgação dos limites financeiros por Estado, as regras para estados e municípios participarem. O presidente Michel Temer assinou hoje o decreto que altera as regras para saques dos recursos do FGTS. Confira o que mudou. O presidente Michel Temer assinou o decreto com as regras do saque das contas inativas do fundo até o final de 2015. Na cerimônia, anunciaram que quem tem conta na Caixa basta pedir o crédito na conta corrente no site das contas inativas ou sacar de um terminal eletrônico. Para sacar até R$ 1.500, basta a senha do cartão cidadão, mesmo sem o documento. Já valores entre R$ 1.500 e R$ 3.000 têm de ter o cartão cidadão e a senha. O saque também pode acontecer nas agências lotéricas e o trabalhador deve levar o cartão cidadão, a senha e um documento de identidade. Se for nas agências bancárias, basta o número do PIS e o documento de identificação.
Pelo calendário, trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro podem sacar a partir do dia 10 de março. Trabalhadores nascidos em março, abril e maio, a partir do dia 10 de abril. Os que nasceram em junho, julho e agosto, abre o calendário no dia 12 de maio. E quem nasceu em setembro, outubro e novembro podem sacar a partir do dia 16 de junho. Os nascidos em dezembro podem sacar a partir do dia 14 de julho. A regra original diz que o saque só pode ser feito quando houver demissão sem justa causa, aposentadoria, aquisição da casa própria, falecimento e outros motivos específicos. Com a notícia de que vai poder sacar o saldo das contas que estavam inativas no final de 2015, tem quem já sabe até o que vai fazer com esse dinheiro a mais. Eu pagaria minhas contas, né? Porque assim, o que acontece? Eu tô inadimplente. Então, eu buscaria alguma forma, né, de renegociar essas dívidas para pagar e tirar todos os juros, principalmente de cartão de crédito. O economista e consultor Roberto Piscitelli concorda com os planos da Clévia para usar o dinheiro do FGTS. A primeira recomendação que se faz é de que aproveitem a oportunidade para se livrarem dessas dívidas que são tão onerosas no Brasil, onde as taxas de juros batem recordes mundiais. O governo espera que muitas outras pessoas façam como a Clévia, utilizem o dinheiro que estava parado para pagar dívidas. O governo acredita que isso pode fazer a roda da economia girar e, com isso, o país voltaria a crescer. Na medida em que todos sacando recursos em contas inativas, aplicados compulsoriamente com baixo rendimento, permitem a cada um optar, evidentemente, entre consumir, beneficiando a recuperação econômica através de um incentivo ao consumo, poupar, investir, escolher o seu investimento. É uma estimativa talvez um pouco exagerada, né, de que isso poderia beneficiar aí algo em torno de 10 milhões, um pouco mais de 10 milhões de trabalhadores. Uma parte desses recursos vai ser injetada no consumo, além daquela aplicação preferencial na quitação de dívidas. O FGTS foi criado principalmente para dar segurança ao trabalhador, mas ele também tem a função de financiar programas de habitação popular, de saneamento básico e de infraestrutura urbana. Nos últimos 10 anos, 52% das unidades habitacionais do Brasil foram financiadas pelo fundo. São quase 4 milhões de casas. Só em 2016, o orçamento para habitações foi de 84 bilhões de reais, 70 bilhões só para casas populares. Agora a pergunta é, será que com o saque das contas inativas pode comprometer a solidez do fundo? Vai tirar dinheiro do fundo, sim, mas isso foi feita a conta de quanto se esse dinheiro atrapalharia ou não. Então a ideia foi mensurar quanto que se podia disponibilizar para a sociedade sem que se desestabilizasse esse fundo. Então, na verdade, essa conta foi feita para que seja uma coisa com responsabilidade, sem desestabilizar nada. E você pode conferir o calendário para o saque do FGTS no site da Caixa Econômica Federal. Nesta semana, a TV Senado está exibindo uma série especial sobre a reforma da Previdência. A primeira reportagem foi sobre o déficit do sistema previdenciário. Hoje, as repórteres Dinalva Ferreira e Glauciane Lara explicam o que o governo está propondo para os trabalhadores rurais e para os urbanos. O mecânico Jairo tem 38 anos, trabalha desde os 18. Picolé na feira, entregava as rosas, office boy, que é o emprego que quase todo mundo que vem desse meio trabalha. Mas só nos últimos 3 anos ele passou a contribuir com a Previdência Social. Não tenho mais 18, quando era naquela época, estou com 38, então já me sinto cansado, então começo a pensar como que vai ser o meu descanso. O descanso de Jairo e de milhões de trabalhadores urbanos depende da reforma da Previdência. Hoje existem 2 tipos principais de aposentadoria. A primeira é por tempo de contribuição. Nela, o homem paga INSS durante 35 anos e a mulher por 30. Já na aposentadoria por idade,
Os homens precisam atingir 65 anos e as mulheres 60. E ambos devem contribuir por pelo menos 15 anos. A proposta de reforma é acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição e fixar uma regra única. Para se aposentar, todo trabalhador deve completar, no mínimo, 65 anos de idade e 25 de contribuição à Previdência. A primeira polêmica é a unificação das regras para homens e mulheres. Um dos grandes objetivos da reforma previdenciária é ter um tratamento uniforme, igualitário. A chance de uma mulher contribuir para a Previdência durante o mesmo período que o homem é muito menor. Defensores da proposta alegam que ela reduz privilégios. Quanto mais regras diferenciadas você tem, mais tendência a privilégios você também terá. Quem é contra a reforma argumenta que a idade mínima menospreza as desigualdades sociais e regionais. Não, mas porque na Alemanha eles também aumentaram a idade mínima de 62 para 65 anos, ou mesmo na Suécia. Bom, basta ver qual a expectativa de vida nesses países. É a mesma, não tem como comparar a expectativa de vida na Suécia, na Dinamarca, com a que tem no Maranhão e no Piauí. O texto enviado ao Congresso prevê que a idade mínima de 65 anos pode aumentar. Vai poder ser ajustado automaticamente de acordo com o envelhecimento da população. O especialista em orçamento, Flávio Tonelli, alerta para a realidade do mercado de trabalho. Não posso chegar para um trabalhador e falar assim, você não tem emprego depois dos 50, mas também não tem aposentadoria. Que sociedade é essa que eu estou criando? A reforma também muda o valor da aposentadoria. O mecânico Jairo, caso se aposente aos 65 anos, terá direito a 51% do benefício, mais 1% a cada ano contribuído. Se não ficar desempregado, terá o total de 81%. Para ter acesso ao valor integral, precisaria contribuir durante 49 anos. No caso de Jairo, trabalhar até 84 anos de idade. Com 80 e poucos anos, hoje não nem estaria vivo, né? Os 49 anos de contribuição viraram piada nas redes sociais. Qual é o cidadão hoje, com essa dificuldade toda de emprego, consegue manter um registro em carteira durante quase 50 anos? O ex-secretário de Previdência, Leonardo Rolim, rebate. A maioria dos aposentados já não recebe o benefício integral. Para a população como um todo, isso não é uma grande piora, pelo contrário, acho que a média vai aumentar em relação à média atual. As pessoas vão receber mais do que recebem hoje. Outra mudança, os benefícios serão calculados pela média de todas as contribuições, em vez de 80% dos maiores salários. Hoje a pessoa pode descartar 20% das piores contribuições, né? Por quê? Porque quando a pessoa entra no mercado de trabalho, ela está ainda aprendendo, é óbvio que ela não está no seu salário ideal. A proposta prevê uma regra de transição para mulheres com mais de 45 anos e homens com mais de 50 anos de idade. Trabalhar 50% a mais do que o tempo que faltaria para se aposentar. Por exemplo, quem teria que contribuir por mais 6 anos vai trabalhar 9. As mudanças na Previdência também chegam ao campo e, se aprovadas, vão afetar a vida de mais de 14 milhões de trabalhadores, que hoje têm regras especiais de aposentadoria. A maioria dos trabalhadores rurais se aposenta a partir dos 60 anos. As mulheres um pouco antes, aos 55 anos. Eles podem contribuir com a Previdência, mas não são obrigados. Basta comprovar pelo menos 15 anos de trabalho no campo. O seu José Quinino se aposentou assim. Não é difícil comprovar, difícil é a burocracia, né? A proposta de reforma coloca os trabalhadores rurais na mesma situação de quem trabalha na cidade. Além da idade mínima de 65 anos, homens e mulheres do campo também serão obrigados a contribuir com a Previdência. Mas o percentual ainda não foi definido. Tudo bem? Nós fomos a um assentamento da área rural de Lusiânia, em Goiás, conhecer a família da dona Isa Gregório. Trabalho duro é a rotina por aqui. Tem dia que a gente pega de manhã cedo, só larga 6 horas da tarde, 8 horas da noite. Para você levar na roça, o adubo é 50 quilos. O calcário é 25 quilos. E qual é o meio de transporte? Ombro.
né, Caconda. Dona Isa completou 50 anos e já estava sonhando com a aposentadoria daqui a 5. Se a reforma passar, vai ter que esperar um pouco mais. Não até os 65 anos, porque para os trabalhadores rurais também valeriam as regras de transição. Mesmo assim, seriam 2 anos e meio a mais. Se acontecer com a gente, vão morrer todos sem aposentar. Para a CONTAG, Confederação dos Trabalhadores na Agricultura, o governo não pode jogar essa conta em quem depende de uma produção incerta. Se não tem produção o ano todo, então não tem renda. Se não tem renda o ano todo, não tem como pagar uma mensalidade mensal para garantir o direito da Previdência Social. O secretário de Previdência Social justifica que a unificação das regras com o trabalhador urbano não vai acontecer da noite para o dia. No todo, 20 anos de transição. E garante que a contribuição deles terá percentuais menores. A contribuição do trabalhador rural, a gente reconhece que ela tem que ter um caráter diferenciado. Pela experiência de uma vida na roça, seu Quinino desconfia que não será fácil. O senhor está aliviado de já ter aposentado? Eu estou. Amanhã, na terceira reportagem da série sobre a reforma da Previdência, nós vamos explicar as mudanças que o governo propõe para o benefício de prestação continuada e para pensão por morte. Você pode rever as matérias da série no site da TV Senado. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.